Olá, alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na semana 1 do PET volume 2, página 67. E hoje a unidade temática é Mundo do Trabalho. Nosso tema é Paisagens Naturais e Antrópicas. Hoje nós vamos estudar sobre paisagens naturais e antrópicas e quais os problemas ou vantagens ambientais que a transformação dessas paisagens podem causar. Paisagem natural. Paisagem natural é um ambiente composto por elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana, mantendo conservadas suas características típicas. Alguns exemplos de paisagem natural incluem geleiras, desertos, florestas, savanas, o fundo do mar, pântano e outros. Então aqui nós temos algumas imagens de paisagem natural. Nós temos aqui uma bela cachoeira, aqui embaixo nós temos o fundo do mar, aqui nós temos um deserto e aqui nós temos a imagem de uma geleira. Essas paisagens, elas são naturais, porque elas não sofreram a intervenção do homem. Paisagem antrópica ou culturais. São as expressões das atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da natureza por atividades realizadas pelo homem. Exemplos: periferia das grandes cidades, barragens, pontes, açudes, entre outros. Aqui nós temos algumas imagens. Nós temos a imagem de uma cidade com muitas casas e prédios. Aqui nós temos a imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma ponte e aqui nós temos um açude. Todos esses elementos um dia já foram naturais e com o passar do tempo, com as transformações e necessidades humanas, os homens tiveram que modificar aquela paisagem natural, construindo casas, prédios, construindo aqui algum elemento. Então, todas essas atividades sofreram o quê? Atividades realizadas pelos homens. Elas já foram, há muito tempo atrás, paisagens naturais, mas hoje elas são paisagens antrópicas ou culturais, ou seja, são paisagens agora para a necessidade do homem, porque o homem precisa de uma casa, precisa que atravessar a ponte para chegar do outro lado e etc. Então essas paisagens que sofreram alguma realização, alguma utilização e transformação, alguma atividade realizada pelo homem é chamada de paisagem antrópica. Vamos às atividades do PET? Aqui nós temos paisagem natural. Nós temos aqui cachoeira, nós temos aqui montanhas, nós temos aqui um mar. Número 1. Observe a imagem acima que mostra as paisagens naturais e complete a frase abaixo utilizando as palavras em destaque. Nós temos aqui as palavras em destaque: ambiente, elementos, sofreu, humana, conservadas e típicas. Vocês vão completar aqui as lacunas com essas palavras. É um composto pelos da natureza e que não mantendo suas características. Então, para cada lacuna que está aqui, vocês vão colocar alguma dessas palavras que estão em destaque. 2. De acordo com cada imagem, responda o que se pede. Então, aqui nós temos uma imagem. Vocês vão observar essa imagem e vão responder aqui a lacuna. Qual é o nome dessa paisagem? Ela é uma paisagem antrópica ou ela é uma paisagem natural? Elemento encontrado nessa paisagem.
Quais elementos nós temos aqui? Casas, montanhas ou pessoas? Essa imagem pode ser chamada também de paisagem natural, paisagem cultural ou paisagem original. Aqui nós temos outra atividade. Em qual paisagem encontramos os elementos conforme a imagem abaixo? Aqui nós temos uma imagem e vocês vão responder aqui. Em qual paisagem encontramos os elementos conforme a imagem abaixo? 3. Leia o trecho abaixo e responda. A paisagem é um conceito que se refere a tudo que podemos perceber utilizando os nossos 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar e audição. Portanto, todo o ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem. O caos do centro de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou a área de um bosque. Em razão da abrangência desse termo comunente, ele é dividido em 2 tipos principais: as paisagens naturais e as paisagens culturais. Pergunta: qual proposta você tem para conciliar o extrativismo com a preservação do meio ambiente? Vamos ver o que significa extrativismo? Tá aqui embaixo, ó. Extrativismo refere-se a toda atividade em que ocorre a retirada de recursos do meio ambiente. 3. Baseado em tudo que vimos nessa aula, faça um desenho no espaço abaixo representando as paisagens. Então, aqui nós temos paisagem natural e paisagem antrópica. Vocês vão fazer um desenho de uma paisagem natural e de uma paisagem antrópica. Agora, escreva 2 elementos de cada paisagem que você desenhou. Então, vocês vão escrever aqui 2 elementos de cada paisagem que você desenhou. Bons estudos e até a próxima aula!